Lucas capítulo 10, versículo 25. Preste bastante atenção, porque esse texto, ele, apesar de ser reconhecido, na verdade esse texto, ele é até usado como dito popular por aí, né? E aí vai o bom samaritano, né? Quando fala do bom samaritano, está falando desse texto aqui da Bíblia. Existem muitas coisas que fazem parte do nosso dia a dia, a pessoa não tem nem ideia, sabia? É igual a gente sempre explica e fala. Tem pessoas que falam assim: esse daí tem espírito de porco. Na verdade, não é que ele tem esse espírito de porco, não é um dito popular simples assim, não é um dito qualquer. Isso daí tiraram da Bíblia, daquele homem que estava possuído, né? Por espíritos imundos, e aqueles espíritos, eles entraram naqueles porcos. Então quando alguém fala assim, isso aí tem espírito de porco, na verdade tem que tomar cuidado, porque está falando que há uma legião de demônios na vida da pessoa. Outra expressão, quando fala, o fulano caiu do cavalo, está falando da expressão de quando Paulo, ele cai, ele tem um encontro com Jesus lá na estrada de Damasco, e ele, ao ver Jesus, ele cai do cavalo. Aqui a parábola do bom samaritano, ela vai nos ensinar algo poderoso essa noite. Então preste bastante atenção no que eu vou trazer aqui para vocês, porque como da última vez nós tivemos, da última vez que eu ministrei aqui, eu acho que eu falei, se eu não me engano, da última vez foi sobre a história de Isaac, de Abraão, de Eliezer, né? Falando de Rebeca, e eu associei cada um desses personagens com Deus Pai, com Deus Filho, com Deus Espírito Santo e conosco. Hoje também eu quero trazer algumas simbologias, alguns tipos, né, que a Bíblia nos apresenta, onde você e eu nos encaixamos dentro da palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Ou seja, o que vai ser dito aqui hoje é para trazer uma mudança em nós. Amém, querido? Você crê nisso? Então vamos ver a palavra de Deus. Ninguém fala agora, ninguém anda. Preste bastante atenção em reverência à palavra de Deus. Versículo 25 até o 37, que diz assim: certa vez um advogado da lei, ou um doutor da lei, levantou-se com o propósito de submeter Jesus à prova, e lhe indagou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Queridos, quantos aqui querem saber o que precisa fazer para herdar a vida eterna? Levante a mão. Quantos precisam saber? E quantos aqui já sabem o que é preciso fazer? Aleluia, amém, queridos? Então este homem, ele chega com uma pergunta para Jesus. Esse homem, ele não era um homem qualquer, era um homem estudioso da Bíblia. Ele era doutor da lei, ele era um fariseu, ele era um estudante. Agora veja bem, ele chega para Jesus e diz assim: mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele faz a mesma pergunta daquele jovem rico. Aí Jesus, ele propôs algo para ele. A Bíblia diz, é o que Jesus propôs. O que está escrito na lei? Como tu a interpretas? Uma outra coisa que eu quero falar rapidamente antes de nós darmos continuidade: nós temos que tomar cuidado como nós interpretamos a palavra de Deus. Por isso que hoje, nessa noite, nós queremos uma palavra rema, uma revelação que vem do Espírito Santo para cada um de nós. Como tu a interpretas? Versículo 27, ele replicou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as suas forças e com toda a tua capacidade intelectual. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe afirmou: respondeste corretamente, faz isto e viverás. Ele, no entanto, insistindo em justificar-se, questionou a Jesus: mas quem é o meu próximo? Diante do que Jesus lhe responde assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Repita comigo: o homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. Diga: de Jerusalém para Jericó. Existe algo poderoso que eu quero falar com vocês sobre isso. O homem descia de Jerusalém para Jericó, quando veio a cair nas mãos de alguns assaltantes, os quais, depois de lhe roubarem tudo e o espancarem, fugiram, abandonando-o quase morto. E coincidentemente descia um sacerdote pela mesma estrada, e assim que viu o homem, passou pelo outro lado. Do mesmo
modo agiu um levita. Quando chegou ao lugar, observando, aquele homem passou de largo. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e assim que o viu, teve misericórdia dele. Então aproximou-se, enfaixou as feridas, derramando nelas vinho e óleo, e em seguida colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe recomendou: cuida deste homem, e se alguma despesa tiverdes a mais, eu o reembolsarei a ti quando voltar. Repita comigo: o samaritano ia pagar a conta quando voltar. Presta atenção. Deixa eu ver onde eu parei. 36. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E declarou-lhe o advogado da lei: o que teve misericórdia para com ele. Ao que Jesus lhe exortou: vai e procede tu de maneira semelhante. A Bíblia começa falando que certa vez o advogado tinha o propósito de submeter. Desculpa, pode tomar o seu lugar, agora já está tarde demais. Esse doutor da lei, esse fariseu, ele tinha um propósito. O propósito dele era submeter Jesus à prova. E ele chega ali sabendo de coisas extremamente importantes. Ele sabia dos mandamentos de Deus. Ele sabia que tinha que adorar a Deus com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Ele sabia que amar a Deus estava acima de qualquer coisa. Mas ele também sabia que amar ao próximo deveria ser um amor como amar a si mesmo. Jesus parabeniza ele, mas ele ainda não estava vivendo aquilo que a palavra dizia. Ele ainda não estava vivendo aquilo que ele conhecia, o que ele mesmo estava pregando. E isso acontece muitas vezes conosco. Muitas vezes, quando nós entramos na presença de Deus, nós recebemos informações importantes, conhecemos até a palavra de Deus. Você vai ver que você escuta a palavra de Deus, mas no seu dia a dia existe uma grande dificuldade. A dificuldade de colocar ela em prática, de viver essa palavra, de experimentar ela. Aliás, essa é a parte mais difícil de ser cristão. A parte fácil é você vir na igreja, sentar, ouvir uma mensagem, cantar louvores a Deus. Isso tudo é muito fácil, é uma delícia, é uma maravilha, é algo tremendamente poderoso e legítimo na vida de cada um de nós. Mas o grande problema das nossas vidas é quando essa palavra nos confronta e faz com que cada um de nós tenhamos que colocá-la em prática na nossa vida. Veja bem, não era qualquer pessoa. A Bíblia diz que era um doutor, ou na minha versão, que é a versão King James, que é a mesma que você leu aqui, diz que ele é um advogado da lei. Por que era advogado da lei? Porque era assim que eles eram vistos. Eles defendiam aquilo que estava escrito ao pé da letra, né? Ao pé da letra. Não, está escrito isso, tem que ser isso. E às vezes eles interpretavam elas de forma errada. E isso acontece com muitas pessoas. Elas leem e elas interpretam aquela palavra de forma errada. Por exemplo, não vou dar esse exemplo não, esquece. Eu ia dar um exemplo, mas aí pode mexer com tipos de igreja, fique em paz. Mas existem lugares que ele lê e fala assim: não, está escrito isso, tem que ser isso. Mas na verdade é a forma de interpretar que está errada. Realmente está escrito. Vou dar um exemplo, vou falar. Que o Espírito Santo de Deus tenha misericórdia de mim. A Bíblia diz assim, que a mulher não pode usar a roupa de homem, nem o homem pode usar a roupa de mulher. Está escrito, sim ou não? Sim. Só que aí alguém olha e fala assim: olha, a mulher não pode usar calça comprida, calça jeans, porque a mulher não pode usar a roupa de homem, o homem não pode usar a roupa de mulher. E aí coloca-se uma doutrina sobre isso, porque olhou o texto e foi ao pé da letra do texto. Só que a interpretação desse texto está errada. Porque senão os escoceses que usam lá o kilt, né, aquela saia que é completamente normal, eles estariam todos condenados ao inferno. Não é verdade? E na verdade não era isso, porque as vestes daquela época nem existia calça jeans, né? Se diferenciava pelas cores. Mas eu só estou falando para você que às vezes nós temos que tomar cuidado com a forma como nós interpretamos um texto da palavra de Deus.
Agora, a questão aqui é nós entendermos como nós devemos colocar em prática esta palavra de Deus. Esse texto aqui, ele é maravilhoso porque ele é rico em informações, né, em revelações, e nós devemos interpretar o que Jesus está dizendo. Eu quero usar essa simbologia desses personagens como da última vez e aplicarmos na palavra de hoje, porque depois eu quero entrar no texto da ceia. Veja bem, queridos, a Bíblia diz que certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Aqui já tem uma revelação importante que nós devemos parar e prestar atenção. A Bíblia é maravilhosa porque todas as vezes que nós lemos, nós temos que parar e buscar uma revelação naquele trechinho. Às vezes Deus vai falar até mesmo na vírgula, sabia disso? Até mesmo na vírgula. Às vezes Jesus vai falar numa letrinha, no é. Nós temos que estar atentos a isso. E a Bíblia diz então que quando Jesus começa a falar com aquele homem, com aquele fariseu, Jesus começa a contar uma parábola para ele. E a parábola diz assim: certo homem descia, isso aqui é maravilhoso, descia de Jerusalém para Jericó. Queridos, se nós formos olharmos a representação de Jerusalém, o que representa Jerusalém? O lugar da cidade de Deus, o lugar da habitação, a cidade santa. Quando você fala em Jerusalém, você está falando do lugar onde Deus habita. Você está falando da terra mais santa que existe na terra, sabia disso? Por causa de Jerusalém, há guerras até hoje, querido. Desde quando o povo hebreu chegou lá, até hoje existe guerras por causa de Jerusalém, que é um pedacinho de terra minúsculo, pequenininho, bem pequeno. Mas aquele lugar para eles é um lugar santo, representa um lugar onde existe a presença de Deus. Existe um lugar onde os filhos de Deus foram chamados para estar. E a Bíblia diz: certo homem, ele estava em Jerusalém, mas ele estava descendo para onde? Para Jericó. E quando você fala em Jericó, o que você tem na sua mente? Você vê uma cidade que Deus amaldiçoou. Quando você fala em Jericó, você vai falar de uma cidade aonde Deus deu uma ordem para Josué: vai até Jericó, rodeia as muralhas de Jericó, invade e destrói tudo que está lá, porque Jericó é símbolo de maldição. Para você ter uma ideia, queridos, Jericó é a cidade mais antiga do planeta, a cidade mais antiga. Mas a Bíblia diz, se você ler depois aí, se você ler Josué capítulo 6, versículo 26, quando eles entram em Jericó, quando eles tomam posse de Jericó, Josué libera uma palavra, ele diz assim: maldito é aquele que reconstruir Jericó. Maldito é aquele que reconstruir Jericó. Então o lugar, Jericó, é um lugar tido como um lugar maldito, um lugar de maldição. E a Bíblia diz que Jesus então começa a contar a parábola da seguinte forma: certo homem descia de Jerusalém para Jericó. Por que ele diz certo homem? Porque esse certo homem representa a humanidade que está caída, representa o homem, um homem que foi chamado para estar nos lugares celestiais, no lugar onde Deus habita, o lugar da presença de Deus, para ter comunhão com Deus, para experimentar de Deus. Mas o homem, ele está num declínio na sua vida. O desejo do homem é sempre estar num lugar de maldição. E a Bíblia diz que certo homem descia de Jerusalém para Jericó. E aí no meio deste caminho acontece algo. A Bíblia diz que vieram os assaltantes, roubaram aquele homem, espancaram ele e abandonaram ele a ponto de ficar quase morto. Repita comigo: quase morto. Querido, isso não está ligado à vida do ser humano. É a situação. Parece que o homem respira por aparelho, porque os valores dele já se foram. A condição humana hoje é uma condição de homem que está vivo, mas quase morto, porque a sua alma está morta, a alma que está distante de Deus. Todo homem que sai de Jerusalém, que sai da presença de Deus, que está com o coração voltado para Jericó, que está indo em direção a Jericó, ele caminha como morto. A morte dentro dele. Ele ainda não morreu,
mas dentro dele morreram muitas coisas, sonhos, alegria, prazeres de estar na presença de Deus. Eu e minha esposa ontem ficamos tristes de ver uma pessoa de Deus que nós amamos, e por não estar vivendo uma fase bacana, está vivendo uma fase distante de Deus, está descendo de Jerusalém para Jericó, não ouvindo conselhos, não ouvindo uma palavra, a pessoa está quase morta. Nós olhamos a tristeza no rosto daquela pessoa, vendo o mover de Deus, vendo o que Deus está fazendo na vida de outras pessoas, e a gente olhou e falou assim: que tristeza quando você vê alguém que você ama e essa pessoa parou de ouvir, está quase morta. Ela está em pé, mas ela está morta por dentro. E este é o símbolo da humanidade, esse é o símbolo de pessoas que saíram da presença de Deus, ou até mesmo, querido, que em algum momento ele quis dar um passeio, ele quis experimentar outras coisas fora de Jerusalém, ou seja, fora da presença de Deus. Quantos estão entendendo isso? Diga amém, queridos. O homem precisa, Deus vai levar o homem a um nível aonde ele possa ser cuidado, restaurado, para que ele entenda que ele não pode sair da presença de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, igreja: nenhum de nós seremos felizes se sairmos da presença de Deus. Quer ser abençoado, quer ser bem sucedido, esteja preso à presença de Deus. Engraçado que hoje ainda continuam pessoas insistindo a sair de Jerusalém para ir para Jericó, mesmo sabendo que esse é um lugar de maldição. Quantas pessoas hoje têm saído da presença de Deus para ir dar uma volta em Jericó? Porque Jericó, querido, é lugar de meretrizes. Jericó é símbolo de maldição, de tudo aquilo que é promíscuo. E nós temos que entender que nós somos chamados para estar no lugar santo, na presença desse Deus santo. Quem crê nisso, diga amém, queridos. Aleluia. Mas agora eu quero falar de um outro personagem, porque a Bíblia diz o quê? Que esse homem, ele está ali indo, e no meio do caminho apareceu o assaltante. Quem é o assaltante? A Bíblia diz que o ladrão veio para quê? Quem você não conhece de Bíblia, meu irmão? A Bíblia diz que o ladrão veio para quê? Isso, parabéns. Você não conhecia esse versículo também? Pelo amor de Deus. Ele veio para roubar, para matar e para destruir. João 10. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Por isso a Bíblia diz que Jesus na parábola diz o quê? Que aquele homem estava indo em direção a Jericó, querido, e no caminho de um homem que sai da presença, que sai de Jerusalém, ele sempre vai se encontrar com o ladrão. O ladrão já está esperando ele lá. E aí a Bíblia diz o quê? Que no caminho vieram os assaltantes, roubaram tudo que ele tem. Queridos, não deixe o inimigo roubar aquilo que Deus deu para você. Não deixe o inimigo roubar sua família, seus negócios. Não deixe ele roubar a presença de Deus na sua vida. Não deixe ele roubar a alegria do Espírito que está dentro de você. Ele está ali no caminho e então ele rouba. E ainda sabe o que ele faz? Ele bate, quase matando. Só não matou porque Deus sempre tem um propósito na vida do homem. Você vai ver que Deus tinha um propósito. Mas tem gente que gosta de apanhar, querido, para depois voltar para Jerusalém. Não espere apanhar, não espere quebrar a cara, não espere, querido. Olha, se o diabo tem trabalhado na sua mente para você dar uma volta em Jericó, repreenda isso, porque o diabo precisa cair por terra, porque certamente ele está armando uma para pegar você. E nesses últimos dias, nós temos percebido uma igreja, não estou falando dessa igreja, estou falando da igreja mundial. A igreja mundial, não a mundial do poder de Deus, a igreja do mundo. A igreja mundial, num sistema onde cada dia mais você vê ela se igualando às coisas do mundo.
A Bíblia diz então que esse homem está no caminho, e ali ele leva uma surra, rouba tudo que aquele homem tem. Os assaltantes levam tudo que aquele homem tem. E aí a Bíblia diz que ele fica caído lá quase morto. Caído quase morto, a Bíblia diz que lá vem um homem, um sacerdote. A Bíblia diz, coincidentemente, descia um sacerdote pela estrada. Aí lá vem um sacerdote. Oh, aleluia. O sacerdote é outro representante. E aí a Bíblia diz que ele vê ele caído, o que é que ele faz? Nada. Ele passa, vê o homem, passa por fora, deixa ele caído lá. E a Bíblia diz que na sequência veio outra pessoa. Quem? Um levita. E a Bíblia diz que esse levita passou de largo também, deixou o homem caído. Agora deixa eu falar uma coisa para você, querido. O sacerdote e o levita representam aqueles homens que conhecem a palavra de Deus, que conhecem, que se apresentam e que até ministram. E isso quer dizer, querido, que até homens que estão em púlpitos, homens e mulheres de Deus, que têm cargo, homens e mulheres de Deus, que foram chamados por um propósito maravilhoso e grande na presença de Deus, eles também não puderam fazer nada por aquele homem. Sabe por que não puderam? Porque estava na mesma condição daquele homem, quase morto. Porque vocês estavam passando para lá é porque também eles estavam descendo de Jerusalém para Jericó. E a condição de não parar e de não resgatar o irmão, de não ajudar um ao outro, mostra a condição de homens e mulheres que às vezes estão até mesmo perante Deus, mas estão deixando o amor se esfriar do seu coração. Quando nós devemos conhecer os principais mandamentos de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Você só vai amar o próximo se você amar primeiro Deus de verdade. Agora, se você amar Deus de verdade, é inevitável que você ame o próximo. A Bíblia diz que ele olha aquele homem caído, pega aquele homem caído, e a Bíblia diz que ele faz algo. Versículo 34: então aproximou-se e enfaixou-lhe as feridas, derramando nela o que? Vinho e óleo. Primeira coisa que Jesus faz, ele resgata aquele que está ferido. Se você tiver o coração ferido nessa noite, meu irmão, tenha certeza que ele virá a teu encontro essa noite para curar as feridas que está nele. Mesmo que você se sinta um pecador, mesmo que você tenha se sentido alguém que está longe, afastado de Deus, mesmo que você está sentindo que a comunhão tenha ido embora, mesmo você aí, querido, está sentindo tentações na sua vida, como se a tua alma dissesse, vai dar uma volta em Jericó, sai da presença de Jerusalém, vai lá em Jericó. Querido, se ele olhar para você, ele tem um coração cheio de misericórdia nessa noite, ele pode curar você. A Bíblia diz que ele vem e começa a tratar aquela ferida. Como que ele tratou aquela ferida? A Bíblia diz que ele enfaixou aquela ferida, e depois que ele enfaixou, ele aplicou o remédio dele. Que remédio? Vinho e óleo. Querido, nós estamos ali com os médicos no fundo. Rafael, alguma vez, cadê o Rafael? Faz assim, cadê o Rafael? Está aí? O Rafael não está aí hoje, né? Está escuro, está de plantão. A Bia está aí? Está de plantão? Trabalhando também. Então os médicos da igreja estão de plantão hoje. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu garanto para você que nem o Rafael nem a Bia nunca colocaram no receituário deles, medicando para alguém. Olha, vai lá, passe na farmácia, passe na adega e compre vinho. Depois você vai passar no mercado, compra o óleo, derrama vinho e óleo sobre essa ferida, você vai ser curado. Foi o que o samaritano fez. Mas por que ele fez isso? Porque isso representa algo. Aquele samaritano, a Bíblia diz que ele curou com vinho e curou também com óleo, porque isso representa como o Senhor nos cura. O vinho que nessa noite nós vamos levantar, o que ele representa? O vinho? O sangue. Diga, o sangue de Jesus cura todas as minhas feridas. Diga glória a Deus. Por isso que ele derrama então aquele vinho, dizendo: eu
eu sou o samaritano que quando derramo vinho sobre a sua vida, as suas feridas são curadas. Agora ele não derrama só o vinho, a Bíblia diz que ele pega óleo e coloca também sobre aquele homem, porque aquilo representa a unção de Deus. Meu irmão, Deus tem uma unção fresca para a sua vida hoje, uma unção que cura todas as enfermidades e feridas da sua alma. O que você precisar, Deus vai tratar com você, derramando do seu sangue precioso. Oh, aleluia. E o sangue de Jesus nos purifica de todos os nossos pecados. Todos os nossos pecados. É o sangue de Jesus que nos purifica. Ou seja, Ele limpa as nossas chagas, as nossas doenças, as nossas enfermidades. E o óleo que representa a unção, que nos coloca de pé. Mas a Bíblia diz, querido, que aquele homem ainda precisava ser tratado. Então aquele samaritano que representa Jesus, ele faz algo. Ele diz, eu vou ter que sair, eu vou ter que ir, mas eu vou te deixar sob os cuidados de alguém. Depois eu volto. E aí a Bíblia diz que ele levou para um lugar. A Bíblia diz que ele pega aquele homem e levou ele para onde? Para a hospedaria. Sabe onde é a hospedaria? Diga, a hospedaria é a igreja. É o lugar onde você está. A hospedaria. E aí ele colocou sobre os cuidados de alguém, do hospedeiro. Quem é o hospedeiro? O Espírito Santo. Por isso que o tema da mensagem é sobre os cuidados do Espírito Santo. Porque hoje todos nós estamos dentro de uma hospedaria, com um propósito: ser tratado até que Ele volte. Existem coisas dentro de nós, de cada um de nós, que Ele sabe que precisa ser tratado, que precisa ser curado. Talvez você mesmo saiba o que precisa, eu também. O que nós precisamos, em que área nós precisamos ser tratados, em que área nós precisamos ser curados. Por isso que ainda nós não saímos da hospedaria, e nós só vamos sair da hospedaria quando Ele voltar, porque foi isso que a Bíblia diz. Ele diz assim, ó, cuida dele, né? Ele diz assim, ó, cuida dele. A Bíblia diz, no dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e recomendou: cuida deste homem, e se alguma despesa tiveres a mais, eu vou te reembolsar a ti quando eu voltar. Querido, Deus deixou tudo com o Espírito Santo para dizer assim, ó, tudo que eles precisarem, dê tudo. Se ficar alguma coisa, eu pago, mas eu quero ver eles sarados. O que ele não quer, o que esse samaritano não quer, é ter um encontro na volta e encontrar pessoas que ainda não foram curadas, curadas na alma, porque essa é a maior enfermidade que nós podemos ter, a enfermidade na nossa alma. E é isso que Ele quer trabalhar hoje. Por quê? Porque nós, queridos, nós temos problemas profundos na nossa alma. Quando a Bíblia diz certo homem descia de Jerusalém, querido, não basta sair da igreja. Está falando de um homem que saiu da presença, ou seja, que perdeu aquela alegria, aquele prazer de estar constantemente, diariamente em Jerusalém, na presença dEle, de estar ali desfrutando todos os dias em Jerusalém, dançando diante do seu rei, e quer dar uma volta lá em Jericó, quer dar uma volta em Jericó. Nós não chegamos a ir para Jericó, né? Mas nós vimos Jericó de longe, quando nós estivemos em Israel. E é longe, hein? De Jerusalém para Jericó é uma viagem mesmo, Senhor. Mas nós vimos lá as colinas lá em Jericó. E graças a Deus que a gente não foi para lá, porque é um lugar de maldição, né? O que eu quero dizer para você, querido, que Deus tem algo para tratar na sua alma e na minha alma. E para Ele tratar, querido, nós vamos ter que deixar o hospedeiro cuidar de nós. E o hospedeiro, para tratar as feridas, querido, primeiro Jesus vem. Ele veio tirando você de quando você estava caído igual morto,
a primeira coisa que ele faz é curar a ferida imediata ali. O pronto-socorro ele já deu, trazendo a salvação para a sua alma. Para o inferno você já não vai mais, morrer você já não vai mais. Você não vai mais para o inferno. Aleluia! Para o inferno nós não vamos mais. Ou seja, morrer você já não vai mais. Eu vou dar ali o socorro imediato para vocês. Porque a Bíblia diz que o homem ficou quase morto. E essa é a nossa situação de quando nós nos encontramos com Jesus. Acredite nisso. Porque eu estou falando quase morto espiritualmente. Eu não estou falando fisicamente. Porque fisicamente todos nós vamos morrer. Mas a nossa alma não morre. Não morre aqui pelo menos. A nossa alma é eterna, né? A alma não morre. Ela vai para o céu ou vai para o inferno, querido. Vai ser eterna ali, né? Está perdido para sempre. Quando Jesus olha aquela expressão quase morto, ele olha e fala assim: olha, eu vim a tempo. Eu vim a tempo de salvar vocês. Eu vim a tempo de não permitir que o inimigo levasse, que os salteadores, que o ladrão cumprisse com o seu propósito e o seu objetivo, que é matar cada um de nós. O objetivo do ladrão é matar cada um de nós, porque esse é o papel dele. A Bíblia diz que ele veio para roubar, para matar e para destruir. Mas ele não vai matar, não vai roubar e não vai destruir mais cada um de nós, porque nós estamos guardados pelo sangue de Jesus Cristo. E há sobre cada um de nós uma unção que o próprio Jesus derramou sobre nossas vidas. Mas existem problemas ainda. Existem coisas a serem tratadas. E ele sabe, o diabo sabe disso. O diabo sabe disso. Porque há em nós muitas vezes como que uma síndrome, querido. Uma síndrome que nos faz pecar, uma síndrome que nos afasta de Deus, né? Parece que a síndrome lá do Judas Iscariotes. Querido, mesmo estando no lugar, em Jerusalém, mesmo estando na presença do rei, parece que a carne pende para o pecado, para as coisas que são erradas. Lucas 22, 31, a Bíblia diz que o ladrão veio até o próprio Jesus. A Bíblia fala, Jesus relatando, dizendo assim, chama Pedro, e os discípulos estão ali sentados, mas ele se direciona a Pedro, dizendo assim: Simão, Simão, Satanás vos pediu. Por que ele está falando vos pediu? Porque pediu todo mundo. Satanás vos pediu para o quê? Peneirai-los como trigo. Querido, você já viu isso? Quem aqui já peneirou trigo? Eu nunca vi peneirar trigo, mas deve ser mais ou menos igual arroz, não é? Não é assim que faz aquele negócio? Minha mãe fazia isso antigamente. Pegava ali aquela peneira, né? E ainda fazia assim, às vezes soprava e saía aquela casca, né? Porque a intenção do diabo é te jogar para cima e arrancar teu couro, querido. Acabar com a tua vida. Acabar com a tua vida. É espremer você. A Bíblia diz: Satanás vos pediu para peneirar. Ou seja, pediu todo mundo. Por quê, querido? Como ele conhecia as Escrituras. Ele conhecia as Escrituras. Ele não sabia quem ia trair Jesus. O que ele disse? Vou peneirar todo mundo. Vou ver quem é o mais fraco. É esse que eu vou pegar. Porque a Bíblia diz que ele só descobriu no dia da ceia. Na verdade, ele confirmou no dia da ceia, porque ele já vinha percebendo algumas coisas estranhas, algumas enfermidades que ainda não tinham sido tratadas. Sabe por que não foram tratadas? Porque o próprio Judas não permitiu deixar-se tratar. Nós temos um Deus, um samaritano que nos pegou, nos resgatou e nos colocou sob os cuidados do hospedeiro Espírito Santo para dizer assim: olha, eu quero cuidar de vocês, eu quero tratar, eu quero sarar as feridas. Mas nós temos uma opção: levantarmos e sairmos da hospedaria. Ou seja, saímos da presença dele. Porque agora eu já consigo ficar de pé. Eu tenho livre-arbítrio, eu tenho o direito de escolher, queridos. Vou falar porque é meu irmão e não está aqui. Deixa eu falar mal do meu irmão. Mentira, não vou falar mal não. Mas um dia, acho que foi a Maria que me ligou: pastor, me ligaram. Alguém viu o seu irmão lá no hospital? Foi você, Maria, que me ligou? Hã? O Mero estava com ele?
tomou uma surra aí no bar, em algum lugar aí, sei lá. Não sei se estava com drogas, bebendo. Tomou aquela surra, apanhou de extintor. Imagina a surra. Foi levado para o hospital. Quando chegou no hospital, querido, às vezes a gravidade do negócio tem que vir polícia, né? Quando ficou sabendo que a polícia ia vir, sabe o que fez? Fugiu, arrebentado, sem fazer tratamento que deveria. Podia ter um traumatismo craniano, podia ter algo quebrado no seu corpo, mas fugiu, não quis ficar lá. E quantas vezes o Espírito Santo, querido, ele vai para nos tratar, ele vai ter que aplicar algo que até no começo dói, mas aquilo é para nos sarar. Quem aqui gosta de tomar benzetacil? Quantos aqui gostam? É uma delícia aquilo. Né? Esses dias que eu fiquei doente, a enfermeira chegou e falou assim: você sabe como ela chama, né? Eu falei, benzetacil. Ela falou, não, mãe de todas. Eu falei, você está brincando, meu? Eu falei, dá para aplicar no braço? Ela falou, não. Eu falei, tá bom. Ah, como dói. Mas sabe para que dói? Para nos sarar. Aquilo vai curar a gente. A princípio dói, mas depois você vai ficar curado. E o que Deus faz conosco é assim. Às vezes Ele vai tratar com coisas, Ele vai mexer em coisas, queridos, que vai doer no começo. Você vai realmente sentir um pouco de dor, mas aquilo vai sarar a sua vida. Vai sarar. Satanás vos pediu, querido, por quê? Porque não sabia ainda quem era. E agora ele começa um processo de ver, quero saber quem é o traidor. Porque ele sabia que na Bíblia estava escrito que alguém ia trair. Ele sabia que alguém ia trair. Então ele vai aonde? Ele vai nos mais fracos. Ele vai nos doentes. É nos doentes que ele vai. Naqueles que estão enfraquecidos, naqueles que não se deixam ser tratados por Deus, pelo Espírito Santo de Deus. Queridos, o desejo de Deus é que nós ficamos na hospedaria, na igreja, na presença de Deus, na presença do Espírito Santo, dizendo: Senhor, olha aqui para dentro, vem aonde eu preciso ser tratado e me cure. Me cure. Confesse os pecados ao Senhor. Não deixe nada guardado como Judas deixou guardado. Sabe por que Judas caiu? Porque ele começou a assumir expectativas erradas acerca de Jesus. Ele começa a pensar algo errado em relação a Jesus. Ele está decepcionado com Jesus. Essa é a verdade. Ele está decepcionado. Querido, em algum momento já passou pela tua cabeça decepção com Jesus? Sabe aquele negócio de falar assim: Jesus dá para todo mundo, não dá para mim? Parece que Jesus está vendo para o outro, para mim não está vendo. Ele está olhando para todo mundo, para mim não. Eu estou vendo o outro receber, eu não estou recebendo. Por quê? Tome cuidado, porque nesse momento pode ser que você foi picado pela síndrome de Judas Iscariotes. As dúvidas, quando vem as dúvidas na sua mente, quando vem dúvida na nossa mente, querido, isso é terrível. Ele começou a pensar assim: poxa, mas falou que o Messias seria um rei. Eu não estou vendo um rei na figura de Jesus. Ele nasceu num lugar qualquer, sabe? Falou que ia vir montado num cavalo branco. O máximo que eu vi foi ele montado num jumentinho. Sabe esse negócio? Eu estou pensando que vai vir um rei, que vai nos tirar da escravidão das mãos dos romanos. Mas esse Jesus, ele disse: se alguém machucar sua face, oferece a outra. Que papo estranho é esse? E aí ele começa a deixar aqueles conflitos tomar conta da mente dele. E o que eu quero dizer para você é: blinde a sua mente, porque se houver pensamentos aqui na sua mente que te colocam contra a presença de Deus, contra o caráter de Deus, é porque você está doente. Precisa ser tratado por Ele. E essa é a função do Espírito Santo: cuidar de você. Às vezes nós assumimos uma imagem totalmente errada de Deus. Errada.
Quando eu estava lá no meu TSD com o Senhor, e eu li Mateus 16, versículo 24, que diz: quem quiser ser o meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Quem quiser ser o meu discípulo. Quantos aqui querem ser discípulo de Jesus, querido? Você quer ser discípulo? Existe uma diferença entre você ser discípulo e ser um seguidor de Jesus. Discípulo anda perto, discípulo tem que estar onde ele está. O seguidor, ele vai ali apenas para receber um milagre, para ver as coisas acontecerem e logo vai embora. Jesus está interessado em ter discípulos. Já estou acabando. E aí naquele tempo, eu pude aprender algo, porque tem um livro maravilhoso que eu leio, Os Segredos do Lugar Secreto, né? Todas as vezes que eu vou, alguém tem esse livro, Os Segredos do Lugar Secreto? Você tem? Maravilhoso. Todas as vezes que eu vou começar meu TSD, antes de começar, eu leio um capítulo desse devocional. Eu leio um capítulo, e aí estava falando o ato de se negar, negar a si mesmo, abrir mão para você ser cheio. Querido, se você quer ser cheio, se você quer ser tratado por Deus, você precisa se negar. E ele estava explicando algo poderoso, porque quando o Senhor diz assim: olha, quem quiser ser o meu discípulo, você tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz. Nós temos e criamos uma imagem errada na nossa mente, como Judas, porque nós criamos uma imagem onde Deus quer sofrimento para a nossa vida. Quando você fala negar a si mesmo, tomar a cruz, você tem uma imagem: Jesus está querendo que eu passe por aquilo que Ele passou. Jesus está querendo colocar peso sobre as minhas costas. Que Deus é esse que diz: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vou aliviar eles. E agora está dizendo: se alguém quiser vir após mim, tem que negar e tem que carregar a cruz. Espera aí, está em conflito esse negócio na minha mente. Existe algo poderoso, querido, que nós precisamos entender, porque isso aqui não é um convite para sofrimento, isso aqui é um convite para intimidade com Deus. Convite para você ser íntimo de Deus, porque quando você nega a si mesmo, querido, você negar a si mesmo para você poder viver as coisas que estão nos céus. Porque quando você nega a si mesmo, querido, você está negando paixões que são legais na sua vida, que são coisas legítimas, que você até pode usufruir e que não é pecado. Mas quando ele está falando tome a sua cruz, ele está falando pega as coisas que são pesadas da sua vida, o pecado, e coloque perante mim. Perante mim. Abre mão disso tudo. Abre mão. Deus tem um novo tempo para você. Deus quer que você seja curado daquilo que te escraviza, daquilo que ainda prende a sua vida, daquilo ainda que tem domínio sobre você. Sabe por quê? Porque Ele te chamou para ser livre. Jesus te chamou para ser livre. O que Ele quer para mim e para você é a liberdade. Liberdade de tudo. Mas nós precisamos entender quem é Ele. E o Espírito Santo, esse hospedeiro, quando nós estamos na presença dEle, Ele vai curando essas feridas. Você sabe, uma vez, há muitos anos atrás, nós passamos uma fase muito complicada financeira na nossa vida, muito complicada. E eu me lembro, tudo que nós tínhamos era uma Kombi velha. E eu e minha esposa trabalhando de madrugada, entregando jornal. E aí eu estava vendo naquela Kombi, ela estava chorando do meu lado, dizendo que não tinha sapato, queria uma bota. Estava chegando o inverno, acho que ela só tinha uma sandália, não tinha bota, começou a chorar, né? Naquele momento, não estava entendendo, nós tínhamos abrido mão de tantas coisas para poder servir a Deus. E é nesses momentos de crise na sua vida que o diabo tenta vir colocar questionamento na sua mente. É nesse momento de luta que você passa, de problemas, que o diabo vem para te colocar contra Deus. Porque há um dia você ficou enfraquecido por algo que veio na sua vida, uma luta, algo que foi forte. E aí nós só, Deus vai prover, Deus vai prover, Deus vai prover. E Deus proveu mesmo, que logo em seguida uma pessoa ligou para ela, lá da igreja do bispo, a irmã do bispo, falou: pastora, doaram aqui umas botas. E ela nem era de conversar com você. Nova, 6 pares. Quantos pares?
de 5 a 7, nem lembro. Tudo zero, novinha aqui de cor, e eu pensei em você. Você quer essas botas? E aí ela foi lá buscar as botas, nenhuma ela não serviu ou deixou de lado, né? Tudo, o número dela certinho, tudo para ela, porque não murmurou, porque permitiu que o Espírito Santo tratasse aquela ferida, dizendo: Senhor, eu creio e confio em Ti. Eu sei que o Senhor vai prover, eu sei que o Senhor não vai deixar faltar, e se não vier agora, certamente ali na frente virá. O Espírito Santo quer tratar com você.